Quantas vezes, na noite passada, o seu sono foi interrompido por aquela vontade urgente de ir à casa de banho? Uma vez? Duas? Talvez tenha perdido a conta. Acorda, tropeça no escuro, sente o frio do chão nos pés, e quando finalmente volta para a cama, o sono já fugiu. No dia seguinte, sente-se cansado, irritado, sem energia. Muitos de nós aceitamos isto como uma parte inevitável de envelhecer. Dizemos a nós mesmos que é normal, que a bexiga já não é o que era. Mas, e se eu lhe dissesse que essas viagens noturnas podem não ser apenas um incômodo? E se fossem um sinal de aviso silencioso, um pedido de ajuda de um dos órgãos mais importantes do seu corpo? A verdade dolorosa é que ignorar este sintoma é como ignorar o fumo num prédio. Pode não ser nada, ou pode ser o início de um problema sério. Os seus rins, os filtros incansáveis do seu corpo, podem estar a lutar para dar conta do recado. Neste vídeo, vamos desvendar este segredo. Vamos explorar juntos alguns hábitos simples e mudanças na alimentação que podem não só devolver-lhe as suas noites de sono, mas também proteger a saúde dos seus rins a longo prazo. Fique comigo até ao final, porque a última dica é tão simples e inesperada que vai querer começar a aplicá-la ainda hoje. Vamos então mergulhar no primeiro hábito, que é talvez o mais lógico, mas onde muitos de nós erramos sem nos darmos conta. Refiro-me à forma como gerimos os líquidos que bebemos ao longo do dia, especialmente ao aproximar-se à noite. Pense nisto como gerir o trânsito numa cidade. Durante o dia, quando há muito movimento, as estradas precisam de estar abertas e a fluir. O seu corpo é igual. Precisa de água para funcionar, para limpar as toxinas, para manter tudo a circular. A hidratação é fundamental. Muitas pessoas, com medo de se levantarem à noite, cometem o erro de beber muito pouca água durante o dia. Isto é um erro grave. Quando o corpo está desidratado, a urina fica mais concentrada, o que pode irritar a bexiga e, paradoxalmente, fazer com que sinta vontade de urinar com mais frequência, mesmo que em pequenas quantidades. Além disso, a desidratação crônica coloca um stress enorme nos seus rins, forçando-os a trabalhar com menos fluido para filtrar a mesma quantidade de resíduos. Portanto, a regra de ouro é beber a maior parte da sua água durante a manhã e a tarde. Tenha sempre um copo de água ou uma pequena garrafa por perto. Beba aos poucos e de forma consistente. A verdadeira magia acontece ao final da tarde. Cerca de 2 a 3 horas antes de planear ir para a cama, comece a reduzir drasticamente a ingestão de líquidos. Não se trata de ficar com sede, mas sim de parar de beber grandes quantidades. Se sentir a boca seca, um pequeno gole de água é suficiente. O que deve mesmo evitar são as bebidas que atuam como diuréticos, ou seja, que fazem o corpo produzir mais urina. O café depois do jantar, aquele chá preto forte, ou até mesmo um copo de vinho ou uma cerveja, podem parecer relaxantes, mas estão a dar uma ordem direta aos seus rins para trabalhar em horas extraordinárias precisamente quando o seu corpo deveria estar a preparar-se para descansar. Se gosta de um ritual de uma bebida quente à noite, opte por uma infusão de camomila ou cidreira, que são conhecidas por serem calmantes e não têm o mesmo efeito diurético. Ao fazer esta simples gestão, está a dar aos seus rins a oportunidade de processarem a maior parte dos fluidos durante o dia, permitindo que tanto eles como você possam descansar durante a noite. Agora passemos a outro culpado que se esconde à vista de todos na nossa cozinha e na nossa cultura: o sal. Em Portugal temos uma cozinha rica e saborosa, mas muitas vezes dependente do sal. Pense nos nossos enchidos,
no bacalhau que precisa de ser bem demolhado, nos queijos curados. O sal está em todo o lado. O problema é que o sódio, o principal componente do sal, age como um ímã para a água no nosso corpo. Quando consome muito sal, o seu corpo retém mais líquidos para diluir esse excesso de sódio. Isto aumenta o volume de sangue a circular, o que por sua vez aumenta a pressão arterial. E a pressão arterial elevada é um dos maiores inimigos dos rins. Imagine os rins como uma rede de filtros extremamente fina e delicada. A pressão alta é como forçar água através dessa rede com uma mangueira de incêndio. Com o tempo, danifica esses pequenos filtros, diminuindo a sua capacidade de funcionar corretamente. Quando os rins estão danificados, tem mais dificuldade em concentrar a urina. O resultado? O corpo produz mais urina, especialmente à noite, quando o sistema está em repouso e tenta reequilibrar-se. Reduzir o sal não significa comer comida sem sabor. Significa redescobrir outros sabores. Comece por não adicionar sal à mesa. Prove a comida antes de pegar no saleiro. O passo seguinte é na cozinha. Use e abuse de ervas aromáticas. O alho, a cebola, o louro, a salsa, os coentros, o pimentão doce, o orégano. A nossa tradição é riquíssima em temperos que podem substituir o sal e dar um sabor incrível aos pratos. Quando cozinhar, reduza a quantidade de sal que usa na receita. O seu paladar vai se habituar em poucas semanas. O grande desafio são os alimentos processados. Sopas de pacote, caldos em cubo, comida pré-cozinhada, enlatados e os já mencionados enchidos e queijos são bombas de sódio. Leia os rótulos. Procure por produtos com baixo teor de sódio. Dê preferência a alimentos frescos. Em vez de comprar um frango de churrasco já temperado, compre o frango fresco e tempere-o em casa com ervas e um fio de azeite. Em vez de um queijo curado muito salgado, opte por um queijo fresco. Pequenas trocas no dia a dia fazem uma diferença monumental para a carga de trabalho dos seus rins, ajudando a controlar a pressão arterial e, consequentemente, a diminuir a necessidade de se levantar durante a noite. Agora que já ajustamos os líquidos e o sal, vamos olhar para dois gigantes que caminham de mãos dadas e que têm um impacto direto e profundo na saúde renal: a pressão arterial e o açúcar no sangue. Já falamos de como o sal influencia a pressão, mas o controlo da hipertensão é um pilar central para proteger os seus rins. Muitas pessoas com mais de 60 anos têm tensão alta e, por vezes, desvalorizam-na ou não a controlam de forma rigorosa. É crucial medir a tensão arterial regularmente e seguir à risca as indicações do seu médico. A medicação, quando prescrita, não é uma opção, é uma necessidade para proteger não só os seus rins, mas também o seu coração e o seu cérebro. A alimentação desempenha aqui um papel fundamental. A dieta mediterrânica, que felizmente é a nossa base cultural, é perfeita para isto. Abuse do azeite virgem extra, dos legumes de folha verde escura, como as couves e os grelos, do peixe gordo, como a sardinha e a cavala, ricos em ômega 3, que é um anti-inflamatório natural. Use e abuse do tomate, do pimento, da cebola. Coma fruta fresca em vez de sobremesas doces. Estes alimentos são ricos em antioxidantes e nutrientes que ajudam a manter as artérias flexíveis e a pressão sob controlo. O outro gigante é o açúcar, ou mais especificamente, a diabetes. A diabetes tipo 2 é extremamente comum na nossa faixa etária e é a principal causa de insuficiência renal em todo o mundo. Níveis elevados de açúcar no sangue, ao longo do tempo, agem como um veneno para os pequenos vasos sanguíneos dos rins, destruindo a sua capacidade de filtragem. Se é diabético, o controle rigoroso da glicemia
é a coisa mais importante que pode fazer pelos seus rins. Se não é, prevenir é o melhor remédio. Isto significa reduzir o consumo de açúcares refinados e hidratos de carbono simples. Pense nos bolos, nos pastéis, nos refrigerantes, no pão branco em excesso. Não precisa de eliminar tudo, mas a moderação é a chave. Troque o pão branco por pão integral ou de mistura. Em vez de um doce, coma uma peça de fruta. Beba água em vez de sumos açucarados. Ao controlar o açúcar no sangue, está a aliviar uma pressão imensa sobre os seus rins. Outro ponto vital é a proteína. A proteína é essencial para os nossos músculos e para a reparação do corpo. Mas o seu metabolismo gera resíduos, como a ureia, que os rins têm de filtrar. Quando os rins já estão enfraquecidos, uma carga excessiva de proteína pode ser a gota de água. Não se trata de se tornar vegetariano, mas de ser inteligente com as fontes e as quantidades de proteína. A carne vermelha, por exemplo, é mais difícil de processar pelos rins. Tente limitar o seu consumo a 1 ou 2 vezes por semana. Dê preferência a carnes brancas como frango e peru, e especialmente ao peixe. Os peixes, além de serem uma proteína de alta qualidade, oferecem gorduras saudáveis que beneficiam todo o corpo. E não se esqueça das maravilhosas proteínas vegetais que temos na nossa gastronomia: o feijão, o grão de bico, as lentilhas, as favas. Um bom prato de feijoada, com menos carnes gordas e salgadas, uma sopa de grão com espinafres ou umas favas guisadas são refeições nutritivas, deliciosas e muito mais amigas dos seus rins. A regra é simples. Imagine o seu prato dividido. Metade deve ser preenchida com vegetais e salada. 1/4 com hidratos de carbono complexos, como arroz integral, batata doce ou pão escuro. O último quarto deve ser a sua fonte de proteína. Esta proporção ajuda a garantir que obtenha os nutrientes de que precisa, sem sobrecarregar os seus filtros naturais. E por fim, nesta secção, algo que não se come, mas que alimenta a saúde: o movimento. Ficar sentado o dia todo é terrível para a circulação. Um corpo ativo ajuda a controlar a pressão arterial, o açúcar no sangue e melhora o fluxo sanguíneo para todos os órgãos, incluindo os rins. Não precisa de correr uma maratona. Uma caminhada diária de 30 minutos a passo rápido faz maravilhas. Se tiver a sorte de viver perto do mar, um passeio na marginal. Se não, um jardim local, ou mesmo as ruas do seu bairro. O importante é criar o hábito. A jardinagem, dançar ao som da sua música preferida na sala, ou até mesmo fazer as tarefas domésticas com um pouco mais de vigor, contam como movimento. O exercício regular ajuda o corpo a usar a energia de forma mais eficiente e a manter um peso saudável, o que por si só já alivia a pressão sobre os rins. Chegamos agora àquela dica que prometi no início, e é algo tão simples e de bom senso que muitas vezes a ignoramos por completo, mas que pode ter um impacto transformador nas suas idas noturnas à casa de banho. Falo de usar a gravidade a seu favor durante o dia. Pense nisto. Passamos muitas horas de pé ou sentados com as pernas para baixo. A gravidade faz com que os fluidos se acumulem naturalmente nas partes mais baixas do corpo, especialmente nos tornozelos e nas pernas. Pode notar isto no final do dia, quando seus sapatos parecem mais apertados ou vê uma ligeira marca das meias na pele. Isto chama-se edema. Não é necessariamente um problema grave, mas é um facto da vida, especialmente à medida que envelhecemos e a nossa circulação não é tão eficiente. O que acontece quando se deita à noite? A gravidade deixa de puxar esses fluidos para baixo. Eles são reabsorvidos pela corrente sanguínea e enviados para os rins para serem filtrados. De repente, os seus rins, que deveriam estar a abrandar o ritmo,
recebem um influxo de líquido acumulado durante todo o dia. O resultado é uma produção de urina aumentada precisamente durante as horas em que quer dormir. A solução é incrivelmente simples. Eleve as pernas. Não precisa de fazer o pino. Basta que, a meio ou ao final da tarde, se deite por 20 a 30 minutos, com as pernas elevadas acima do nível do coração. Pode deitar-se no sofá e colocar 2 ou 3 almofadas por baixo dos pés, ou deitar-se no chão com as pernas apoiadas na parede. Ao fazer isto, está a ajudar o seu corpo a reabsorver e a processar esse excesso de fluido muito antes de ir para a cama. Os seus rins podem fazer o trabalho deles enquanto ainda está acordado, em vez de o acordarem a meio da noite. Combine este hábito com a redução de líquidos ao final do dia e verá uma diferença notável. Vamos agora recapitular a nossa jornada de uma forma natural. Não se trata de uma lista de regras a seguir, mas de uma nova forma de olhar para o seu dia a dia, com mais carinho pelo seu corpo. Imagine começar amanhã com um bom copo de água, garantindo que se hidrata bem desde cedo. Ao almoço, prepara um peixe grelhado delicioso, temperado com azeite, alho e coentros, acompanhado por uma salada colorida e um punhado de batatas cozidas, em vez de um prato pesado e salgado. À meio da tarde, em vez de ficar sentado a ver televisão, aproveita o sol para uma caminhada revigorante pelo seu bairro, dizendo olá aos vizinhos. Ao regressar, senta-se no seu cadeirão favorito, mas desta vez coloca um banquinho por baixo dos pés para os elevar enquanto lê o jornal ou ouve rádio. Ao jantar, uma sopa de legumes rica e reconfortante, e talvez um pouco de queijo fresco com uma fatia de pão de mistura. E depois, para de beber. Troca o chá da noite por uma conversa com a família ou um bom livro. Estas pequenas mudanças, integradas no seu dia, não são sacrifícios. São atos de amor próprio. São a forma de dizer aos seus rins: eu sei que trabalham muito por mim e estou aqui para vos ajudar. Lembre-se, nunca é tarde para começar a cuidar de si. O seu corpo ouve. Cada escolha saudável que faz é uma mensagem positiva que envia a cada célula do seu corpo. Os resultados podem não aparecer de um dia para o outro, mas com consistência. Vai começar a sentir-se com mais energia, a dormir melhor e, quem sabe, a dizer adeus a essas interrupções noturnas. Gostava muito de saber o que pensa sobre isto. Alguma destas dicas fez sentido para si? Talvez já pratique algumas delas sem saber. Ou talvez tenha o seu próprio segredo para uma noite de sono sem interrupções. Por favor, partilhe a sua história e as suas dicas nos comentários abaixo. A sua experiência é valiosa e pode inspirar e ajudar outra pessoa que esteja a passar pelo mesmo. A partilha de sabedoria é uma das coisas mais bonitas da nossa comunidade. Se este vídeo lhe trouxe alguma informação útil ou uma nova perspectiva, peço-lhe que deixe um gosto. É um gesto simples, mas que nos ajuda imenso a que esta mensagem chegue a mais pessoas que possam estar a precisar dela. E se ainda não o fez, convido-o a subscrever o nosso canal e a carregar no sininho. Desta forma, será notificado sempre que publicarmos um novo vídeo, pensado especialmente para o ajudar a viver esta fase da vida com mais saúde, vitalidade e alegria. Cuide-se bem. Lembre-se que cada dia é um presente e uma nova oportunidade para fazer escolhas que o honrem. Viva a sua vida da melhor forma em todas as idades. Até a próxima!